Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou falar um pouquinho hoje, fazer um resumo, um pequeno resumo programático sobre vida e obra de Karl Marx, tá? Porque demoraria uma eternidade para falar de toda a obra dele e de todos os feitos que ele fez durante sua vida, tá? Karl Marx nasceu em Trier, na Alemanha, na atual Alemanha, em 5 de maio de 1818, tá? Filho de família judia, o pai se converte ao cristianismo porque a Renânia não aceitava judeus trabalharem no Estado porque o Estado era cristão. Daí a luta de Marx mais tarde, né, com Bruno Bauer, né, na questão judaica, pela questão do Estado laico, tá? Em 1830, né, Karl Marx vai escrever, aliás, vai defender sua tese de doutorado, que é a diferença da natureza entre Demócrito e Epicuro, não é? É um livro que não tem muito sentido, que na verdade é a tese de doutorado. Marx não é comunista, Marx é um social-democrata. Ele fala que, na época, Marx pensa que o comunismo é um dogmatismo doutrinador, não é? E vai começar a comprar a guerra com a burguesia, né? A burguesia da Prússia, né? Que é a atual Alemanha, né? Quando na Gazeta Renana ele vai comprar a briga dos cortadores de lenha, que tem inclusive no filme chamado Jovem Marx, né? Que tem no YouTube, o Jovem Marx, né? É um filme muito bonito, embora denso historicamente, né? Mas conta a história ali do roubo de madeiras, né? O proletariado pegando madeira para morrer de frio e a burguesia querendo cobrar, né, aquela madeira de quem não tem dinheiro, né? E o Marx, por contrário a isso, né, argumentativamente ele vai desfazer as argumentações burguesas, e por isso a Gazeta Renana vai ser fechada e ele vai ser convidado a se retirar da Alemanha e vai perder inclusive sua cidadania. Esses artigos que ele escreve vai dar origem a esse livro publicado pela Boitempo chamado Os Despossuídos, tá? Que é de 1841, 42, tá? Marx vai estar, a vida de Marx ela vai estar fundamentada em 3 períodos: a filosofia, a política e a economia, tá? Na filosofia, né, ele vai escrever, por exemplo, Manuscritos Econômicos e Filosóficos. É um livro que está em transição entre filosofia, né, e economia, tá? É de 1843 esse livro. Ele está falando aí pela primeira vez da exploração do proletariado. Quando a gente quer entender o Marx mais fácil, existem obras dele que são muito mais fáceis de ler e são obras pequenas. Por exemplo, Trabalho Assalariado e Capital. Essa obra do Marx, ela tem 50 páginas. Trabalho Assalariado e Capital. Essa outra, Salário, Preço e Lucro, ela tem 90 páginas, tá? É um texto bem fácil de ler e é uma obra de Marx também, né? Tem um marxista muito bom, um jovem marxista aí nas redes sociais, né? Que ele disse que primeiro ele não entendia porque ele era tão explorado, e ele começou a entender a exploração que ele sofria através desse livro, né? Trabalho, Salário, Preço e Lucro, tá? Marx, em 1941, né, quando ele escreve sua tese, né, de doutorado, ele é um jovem hegeliano,
Hegel, né? Hegel é um filósofo que vai influenciar todo o pensamento crítico alemão do século XVIII, né? Vai existir os hegelianos, que são hegelianos que têm uma doutrina conservadora de direita, assim como vai ter os hegelianos que têm uma doutrinação de esquerda, um pensamento de esquerda, né? Marx é um hegeliano de esquerda, né? E ele vai começar a contestar Hegel, né? A partir do momento quando Hegel escreve filosofia do direito, né? Quando o Hegel afirma que o Estado, que seria o regulador das desigualdades sociais, só o Estado seria capaz de acabar com as desigualdades sociais, né? Marx vai romper com essa tese de Hegel, né? Crítica filosófica, né? Pela filosofia, né? Com seu famoso livro Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, né? Onde ele diz que o Estado não é capaz de acabar com as desigualdades sociais porque o Estado é aparelhado pela burguesia, né? E nós assistimos nos dias de hoje, historicamente, né? Um Congresso Nacional que vota contra o povo, né? A maioria dos governantes que passaram pelo Brasil, por exemplo, governaram para a burguesia. Um judiciário que dá ganho de causa à burguesia. Essa semana mesmo teve um caso de uma menina que furtou um objeto de supermercado e ela, na audiência de custódia, que a lei disse que é 24 horas, a juíza afiançou R$500. Se ela furtou um objeto, ela não tem R$500, né? Isso é óbvio. Então ela vai ficar presa, né? Por furto de um objeto. Mas a Constituição diz, por exemplo, que os juros bancários só pode ser 12% ao ano. E o banco cobra 360%, 400%, 500%, né? Isso não é crime. Isso passa impunemente. Isso mostra que o Estado é burguês. Na política, né, uma obra importante política de Karl Marx é a análise que ele faz, né, voltando à filosofia, ele vai questionar não só Hegel, né, que é o pai do hegelianismo, né, Marx vai se aproveitar de Hegel no materialismo histórico dialético, né, o materialismo histórico dialético é de Hegel, né, Marx vai transformar isso num meio de fazer crítica ao pensamento burguês, né? Antes de ir para a política, Marx também critica Proudhon, né? Na Miséria da Filosofia, quando Proudhon escreve Filosofia da Miséria, Marx, em 1843, ele escreve Manuscritos Econômicos e Filosóficos e escreve A Miséria da Filosofia. Né? A Miséria da Filosofia, ele está dizendo, olha, você está dizendo isso, e depois você vem com um falso moralismo, né? Que tem que se fazer isso. Não adianta dizer, porque não vai acontecer, né? Você tem que agir. É a praxis, né? Através do materialismo dialético, a praxis que leva à ação, e só a ação que transforma o Estado. E aí ele parte para a economia, né? A economia, né, outros escritos aqui, né, eu vou falar durante o período, ele parte para a economia. Ele parte para a economia quando ele conhece três fatores vão levar ele, né, a se tornar comunista até, né? Ele vai ter contato em Paris com a classe trabalhadora parisiense, explorada pela burguesia. Ele vai ter a Liga, né, a Liga de amizade com Friedrich Engels, que só acaba com sua morte, né? E ele vai ter contato com uma obra, né, um esboço, né, chamado Esboço da Crítica da Economia Política de Friedrich Engels, que ele vai chamar o resto da vida de esboço genial, tá? E Rudolf Hess, que havia convertido Friedrich Engels a comunista,
o mesmo Friedrich Engels vai fazer a Marx. Marx vai se tornar comunista através de Friedrich Engels, tá? Ele deixa de ser social-democrata e passa a ser comunista. Por quê? Porque ele não acredita que no Estado há uma solução para acabar com os problemas da exploração da classe trabalhadora, tá? E ele vai seguir essa posição já definida na década de 40 até o final da sua vida. Um exemplo é esse livro, Crítica ao Programa de Gotha. Isso aqui ele vai escrever 35 anos depois, já muito doente, né? Criticando a associação do Partido Social Democrata, né? De origem marxista, à democracia do Estado, porque ele não acreditava, junto com Engels, que o Estado, né, seria capaz de acabar com os problemas sociais, porque mesmo que um governo de esquerda tome conta do Estado, Marx pensava assim, né? Com o tempo, o status quo, que domina o aparelhamento do Estado, vai transformar aquele poder político em um poder representante da burguesia. Né? Um exemplo, como um jovem juiz. Um jovem juiz entra lá no cargo sonhando em fazer justiça. Só que com o passar do tempo, com a convivência com os iguais, né? Um juiz não vai conviver com um carpinteiro, com um pedreiro, ele vai conviver, um juiz de uma vara do interior, ele vai conviver com um médico burguês, com um dentista burguês, né, com a alta classe média, e o pensamento dele vai ser de alta classe média. Os filhos vão estudar nas mesmas escolas, eles vão para os mesmos locais de passeio, então vão ter as mesmas ideias. Ele vai sendo cooptado, tá? Um escrito político de Marx, que vale a pena, esse escrito, o 18 de maio de Louis Bonaparte, que foi escrito em 1850, ele é utilizado até hoje como um texto de análise para os cursos, né, de ciências políticas. Por quê? Porque é um texto que Marx prevê o que vai acontecer, né, no governo de Louis Bonaparte, eleito em 1850, e que só vai sair em 1871, em 1870, com a Guerra Civil na França, né, e a perda dele na Guerra da Alsácia e da Lorena para o Império Prussiano. Guerra Civil na França. Marx escreve esse livro falando sobre a guerra que foi o que ele chamou de assalto ao céu, quando pela primeira vez a classe trabalhadora chega através da Comuna de Paris ao governo de Paris, né, que dura um governo de classe trabalhadora que dura 72 dias e que é massacrado brutalmente. Para se ter uma ideia, né, para se ter uma ideia do fato, né, o exército prussiano, que estava lutando com o exército francês, se juntam para combater a Comuna de Paris. Então há uma carnificina em massa, né, da classe trabalhadora daquela época. Por quê? Porque se essa ideia se difunde, né, de um governo de classe trabalhador na França, se difunde para o mundo, está ameaçando o status quo do poder dominante burguês, né, que já dura desde a Revolução Francesa. Marx lança já a questão da economia, né? Marx vai dizer que não tem como se resolver a situação da classe trabalhadora se não partir pela análise sociológica da economia. A economia é que determina, né, a sobrevivência, a exploração, tudo que acontece com a classe trabalhadora. O bairro onde ela mora é determinado pelo fator econômico, o que ela come, como ela vive, como ela se veste, como ela se educa. Tudo é determinado pelo fator econômico. Então ele lança em 1863 esse livro, Contribuição para a Crítica da Economia Política. Esse livro vai ser um fracasso, ele vai vender. Né? Um ensaio, ele está ensaiando, é um ensaio, né? Mais tarde, né, 2 anos depois, ele lança Grundrisse. Grundrisse, né, é chamado esboço, né? É o esboço do famoso livro O Capital, Crítica da Economia Política. Tá?
que também, né, Marx acha inconcluso, né, que não tá de acordo com o que ele pensa ainda, né, ele já é um cidadão asilado em Londres, vive numa péssima situação de vida, né, tem muitas perdas durante a vida. Por exemplo, né, eu já falei isso para vocês, ele perde 5 filhos, né, com menos de 8 anos de idade, né? Aliás, 4 filhos com menos de 8 anos de idade antes de morrer. Em 1880 ele perde Jane Marks, sua esposa, de câncer. Em 1883, 2 meses antes da morte dele, ele perde a filha mais velha dele, também de câncer, né? E tem muita gente que diz que ele viu as filhas se suicidarem. As 2 últimas filhas dele se suicidam, uma se suicida 20 anos depois da morte dele, e a outra depois, devido a problemas extraconjugais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Uma indicação para ler a biografia de Marx. Ao leitor de Marx, esse livro é uma biografia do professor José Paulo Neto, né, que conta um pouquinho da vida dele, né, dos livros, das críticas que ele fez. O professor José Paulo Neto é uma das maiores autoridades marxistas do país, reconhecido mundialmente, tá? Professor de universidades lá no exterior, emérito da URFJ, né? Tem o livro Amor e Capital, que é um belíssimo livro que fala sobre as ruas que Marx vivia, onde ele vivia, né? A pobreza em que ele viveu durante toda a sua vida. Porque imagine, né? Embora ele seja um filósofo brilhante, ele tenha escrito mais de 100 obras em pouco mais de 40 anos, né? E isso numa vida em que ele perdeu 5 filhos antes de morrer, perdeu a esposa, tinha problema de gota, reumatismo, neuropatia, problemas de fígado, pulmonares, né? Mesmo assim ele escreveu tudo isso, né? Ele vive numa extrema pobreza. Por quê? Né? Porque está escrevendo contra a burguesia, né? Não existe ser humano, né? É a mesma coisa que você dizer, olha, o PCdoB, né, que é um partido comunista, vai ser apoiado pelo Banco Itaú para a eleição. Óbvio que não. Porque são interesses antagônicos. Marx não tem emprego, né, no mercado de trabalho burguês, porque Marx é o crítico burguês da exploração burguesa. Mas não significa que produção filosófica, aliás, escrever mais de 100 livros durante a vida com todos os problemas que ele tem, chamar um homem desse de vagabundo, é desonestidade intelectual. Ele escreveu mais de 600 artigos para os jornais estadunidenses, né? Mais de 600 artigos, né? Friedrich Engels, né, para ajudá-lo, né, devido às dificuldades econômicas que ele enfrentava, né, Friedrich Engels muitas vezes escreveu artigos e assinava com o nome dele, porque Friedrich Engels era filho de um industrial, que quando morreu, né, Friedrich Engels chegou para Marx e disse, quanto é que tu precisa para viver com dignidade, né? E doou parte do patrimônio da família para ele poder sobreviver, porque Friedrich Engels acreditava que ele era a mente mais brilhante do mundo e deveria viver com dignidade e escrever o que pudesse durante o tempo que pudesse em vida. Por quê? Para aproveitar a genialidade dele. No velório, Friedrich Engels vai dizer, olha, nós éramos brilhantes, mas Marx era genial. Tá? E para finalizar, né, a Inglaterra tem também um tal desprezo por Marx, né, que ele morre em março de 1883, né, e os ingleses só vão saber da morte dele, né, através do New York Tribune, né, do jornal norte-americano, que fala, morre um grande filósofo na Inglaterra. Os ingleses não sabiam, né, da morte dele, mas os estadunidenses já sabiam.
até porque ele deu muita cooperação nos escritos jornalísticos que ele fez para o jornal norte-americano, inclusive na Guerra Civil, quando ele escreveu artigos, escreveu cartas a Abraham Lincoln, né, defendendo claramente a luta de Abraham Lincoln em favor da abolição da escravidão. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.